espelho refletia uma mulher que Isabela mal reconhecia. Olhos vermelhos, cabelos desarrumados, o vestido de formatura amarrotado. 3 horas atrás, ela havia recebido seu diploma em administração. Agora, estava ali, destruída, após flagrar Leonardo, seu namorado de 2 anos menos, na cama com Marcela, sua própria prima. Isabela, posso explicar? Leonardo tentou se cobrir com um lençol, mas era tarde demais. Explicar o quê? A voz dela saiu como um sussurro venenoso. Que vocês me traíram na minha própria casa? No dia da minha formatura, Marcela, sem pudor algum, sentou-se na cama e sorriu. Prima querida, você sempre foi tão ingênua. Leon nunca te amou de verdade. Isabela sentiu o mundo desabar. Não eram apenas as palavras, era a frieza com que foram ditas. Pegou suas chaves e saiu batendo a porta, ignorando os gritos de Leonardo pedindo para ela voltar. Sofia a encontrou chorando no carro, estacionado em frente ao prédio. Isa, o que aconteceu? A melhor amiga abriu a porta e a abraçou. Entre soluços, Isabela contou tudo. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse com determinação: sabe o que vamos fazer? Vamos ao baile de máscaras hoje à noite. Você vai se divertir e esquecer esse idiota. Sofia, eu não tô com cabeça pra festa. É exatamente por isso que você precisa ir. Olha pra mim. Isa. Sofia segurou o rosto da amiga. Você não vai deixar esses 2 lixos destruírem sua conquista. Você se formou hoje. Isso é motivo de celebração, não de lamentação. O Hotel Copacabana Palace estava irreconhecível. Luzes douradas, máscaras venecianas, música suave. Isabela usava um vestido azul marinho que realçava seus olhos castanhos e uma máscara prateada que cobria metade do rosto. Pela primeira vez em horas, se sentia bonita novamente. Você está deslumbrante, Sofia sussurrou. Agora vai lá, dance, beba, seja feliz. Isabela pegou uma taça de champanhe e observou os casais dançando. Tava começando a relaxar quando sentiu uma presença atrás de si. A mulher mais elegante do salão não pode estar sozinha. Uma voz rouca e hipnotizante disse em seu ouvido. Ela se virou lentamente. O homem à sua frente era alto, elegante, vestindo um smoking impecável e uma máscara negra que realçava seus olhos. Deus, que olhos! Azuis como o oceano em tempestade, com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Talvez ela esteja sozinha por escolha, Isabela respondeu, tentando soar confiante. Ele sorriu um sorriso que derreteria qualquer defesa. Então talvez eu possa fazê-la mudar de ideia. Posso ter essa dança? Contra toda lógica, Isabela aceitou. Quando ele a puxou para a pista de dança, ela sentiu uma eletricidade percorrer seu corpo. Eles dançaram canção após canção, conversando entre sussurros e risos. Você tem um sorriso que ilumina o salão inteiro, ele disse, girando-a graciosamente. E você tem uma lábia que deve funcionar com todas as mulheres. Ela provocou. Não com todas. Só com aquelas que me fazem esquecer meu próprio nome. O coração de Isabela disparou. Havia algo naquele homem que a fazia sentir-se viva, desejada, especial. Qual é seu nome? Ela perguntou. Esta noite, eu sou quem você quiser que eu seja. E você, esta noite, eu sou livre. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Ele a puxou para mais perto, suas mãos firmes em sua cintura. Isabela podia sentir o perfume masculino, quente e envolvente. Você está tremendo, ele murmurou contra seu ouvido. Você me deixa nervosa, ela admitiu, surpreendendo-se com a própria honestidade. Boa, eu também estou nervoso. Eles se afastaram para se olhar nos olhos. O mundo ao redor desapareceu. Era como se fossem as únicas 2 pessoas no universo. Preciso de ar, Isabela sussurrou. Venha comigo. Capítulo 3. Conexão Proibida Aérea guiou através da multidão, até uma varanda privativa com vista para a praia. A brisa noturna acariciou seus rostos enquanto eles permaneciam em silêncio, absorvendo o momento. Por que você está realmente aqui esta noite? Ele perguntou, apoiando-se na mureta de mármore. Isabela hesitou. Havia algo na voz dele que a fazia querer contar a verdade. Hoje deveria ter sido o melhor dia da minha vida. Me formei em administração, tinha planos, sonhos. Ela parou, engolindo as lágrimas. Então descobri que as 2 pessoas em quem mais confiava me traíram da pior forma possível. Ele se aproximou, seus olhos cheios de compreensão. Sinto muito. E você? Por que um homem como você está sozinho em uma festa como esta? Gabriel, embora ela não soubesse seu nome, suspirou profundamente. Às vezes a solidão é uma escolha. Às vezes é uma consequência. Isso é muito filosófico para alguém que acabei de conhecer. Talvez você tenha esse efeito em mim. Eles ficaram próximos. Muito próximos. Isabela podia sentir a respiração dele em seu rosto. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. E então ele a beijou. Suave no início, como uma pergunta. Quando ela respondeu, o beijo se aprofundou, carregado de paixão e desespero. Era como se ambos estivessem se afogando e tivessem encontrado ar. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Isso não deveria ter acontecido, Isabela disse, tocando os lábios. Mas aconteceu. O telefone dele tocou abruptamente, quebrando o encanto. Ele olhou a tela e seu rosto se fechou. Eu preciso ir, disse ele, a voz tensa. Agora, é complicado. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo importante. Talvez seja melhor assim. E então, sem mais explicações, ele desapareceu na multidão, deixando Isabela sozinha na varanda com o coração despedaçado. Isabela ajustou o blazer preto pela 10ª vez e respirou fundo. Hoje era seu primeiro dia na Mendes e Associados, uma das maiores empresas do país. Após 2 anos trabalhando em uma empresa
menor, finalmente havia conseguido a oportunidade dos seus sonhos, assistente executiva do presidente. O prédio de vidro espelhado se elevava imponente na Faria Lima. Isabela se sentiu pequena caminhando pelo lobby de mármore, mas enderezou os ombros. Ela havia trabalhado duro para chegar ali. Você deve ser Isabela Santos. Uma mulher elegante de cerca de 50 anos se aproximou. Sou Mariana Ferreira, diretora de recursos humanos. Bem-vinda. Muito prazer, senhora Ferreira. Estou muito animada para começar. Que bom ouvir isso. Vamos, vou te mostrar seu escritório. O Sr. Mendes está viajando, mas volta na sexta-feira. Até lá, você pode se ambientar e conhecer os processos. Enquanto caminhavam pelos corredores luxuosos, Isabela não conseguia deixar de se impressionar. Quadros caros, móveis de design italiano, uma vista deslumbrante da cidade. Seu escritório fica aqui. Mariana abriu uma porta de madeira envernizada. É conectado diretamente ao gabinete do presidente. Você será os olhos e ouvidos dele quando estiver fora. Isabela entrou na sala. Era elegante, funcional, com uma mesa de vidro e uma vista parcial da cidade. Na parede havia uma foto da diretoria da empresa. Seus olhos percorreram os rostos até parar em um deles. Seu sangue gelou. Aqueles olhos azuis intensos. Mesmo na foto formal, ela os reconheceria em qualquer lugar. O coração começou a bater descompassado. Senhora Ferreira, sua voz saiu mais fraca que pretendia. Quem é este homem aqui na foto? Mariana seguiu seu olhar. Este é Gabriel Mendes, nosso presidente. Um homem brilhante, mas muito reservado, porque pergunta? Isabela sentiu o mundo girar. Gabriel Mendes. O homem do baile de máscaras era seu chefe. Por nada. Só curiosidade. Ela mentiu, forçando um sorriso. Mas por dentro, era puro caos. Como poderia trabalhar para o homem que havia deixado em pedaços 2 anos atrás? Como poderia olhar para aqueles olhos todos os dias sem se lembrar daquela noite? E a pergunta mais assombrosa, ele a reconheceria? Na sexta-feira, Isabela chegou cedo ao escritório. Havia passado a semana inteira se preparando mentalmente para esse momento. Talvez ele não a reconhecesse. Afinal, ela estava usando uma máscara naquela noite, e eram apenas algumas horas. Às 9 da manhã, em ponto, ouviu vozes no corredor. Seu coração disparou. Os relatórios estão na mesa dele, e a Isabela vai te ajudar com tudo. Mariana estava dizendo. Isabela, a voz masculina fez cada fibra do seu ser se arrepiar. Era ele, sua nova assistente, uma jovem muito competente. A porta se abriu e Gabriel Mendes entrou. Quando seus olhos se encontraram, o mundo parou. Ele usava um terno cinza escuro que realçava sua figura imponente, os cabelos perfeitamente penteados, mas eram os olhos que a hipnotizaram menos os mesmos olhos que haviam a consumido naquela noite. Por um momento que pareceu eterno, eles se encararam. Isabela viu o reconhecimento lampejando no olhar dele, seguido por algo que poderia ser surprise ou pânico. Senhor Mendes. Ela se levantou, estendendo a mão de forma profissional. Isabela Santos. É um prazer trabalhar com o senhor. Gabriel hesitou por uma fração de segundo antes de apertar sua mão. O toque foi como um choque elétrico. Senhora Santos, ele disse, sua voz controlada, mas ela percebeu a tensão. Espero que se adapte bem à empresa. Tenho certeza de que sim. Mariana olhou entre os dois, sentindo uma tensão inexplicável no ar. Bem, vou deixá-los se conhecerem. Gabriel, qualquer coisa é só chamar. Quando ficaram sozinhos, o silêncio foi ensurdecedor. Gabriel caminhou até a janela, de costas para ela. Quanto tempo faz que você trabalha em administração? Ele perguntou, mantendo o tom profissional. 2 anos. Desde que me formei. Ele se virou lentamente. 2 anos interessante. Isabela ergueu o queixo. Posso garantir que sou muito competente na minha área, Sr. Mendes. As semanas seguintes foram uma verdadeira tortura. Gabriel mantinha uma postura estritamente profissional, mas havia uma tensão constante no ar. Cada briefing, cada reunião era carregada de subtexto. Ele jamais a tocava menos, nem mesmo um aperto de mão. Como se soubesse que o contato físico quebraria a frágil barreira que haviam construído. Isabela se dedicava ao trabalho com fervor, determinada a provar sua competência. Mas era impossível ignorar como ele a observava às vezes, quando pensava que ela não estava olhando. Uma quinta-feira à noite, ela estava organizando documentos quando Gabriel saiu de seu escritório. Ainda aqui, senhora Santos, terminando os relatórios para amanhã. Ela não levantou os olhos dos papéis. Você não precisa fazer hora extra. Eu sei, gosto de fazer um bom trabalho. Gabriel se aproximou. Isabela pôde sentir seu perfume o mesmo de 2 anos atrás. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela finalmente olhou para ele. Depende da pergunta. Por que você nunca perguntou sobre aquela noite? O coração dela disparou, mas manteve a voz firme. Que noite? Gabriel sorriu um sorriso triste. Você é boa em fingir. Aprendi por necessidade. Com quem? Com pessoas que me machucaram. Ele se inclinou sobre a mesa, aproximando o rosto do dela. Eu nunca quis machucá-la, mas machucou. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Eu sei, e me arrependo todos os dias. Isabela se levantou abruptamente, criando distância entre eles. Senhor Mendes, acho melhor mantermos nossa relação estritamente profissional. É isso que você quer. É o que precisa ser. Gabriel estudou seu rosto por um longo momento. Muito bem, senhora. Por ela para sair, sussurrou em seu ouvido, mesmo que isso mate a gente. Isabela ficou ali tremendo muito depois de ouvir o elevador descer. No sábado, Isabela estava em casa com Sofia, tentando se distrair assistindo a um filme.
mas sua mente estava longe. Você vai me contar o que tá acontecendo ou vou ter que arrancar de você? Sofia pausou o filme e se virou para a amiga. Isabela suspeitava mais guardar aquilo sozinha. Lembra do baile de máscaras? Aquele homem misterioso, como esquecer? Você falou dele por meses, ele é meu chefe. Sofia quase derrubou a tigela de pipoca, o quê? Isabela contou tudo desde o primeiro dia na empresa até a conversa da noite anterior. Sofia ouvia de boca aberta. Meu Deus, Isa, isso é coisa... Engraçado, Sofia, estou morrendo por dentro, mas você ainda sente algo por ele. Isabela cobriu o rosto com as mãos. Eu nunca parei de sentir. Por mais que eu tente, não consigo esquecer aquela noite e agora ter que vê-lo todos os dias... E ele demonstra algo. Às vezes eu sinto que sim, mas depois ele se fecha novamente. Sofia ficou pensativa. Isa, talvez você devesse descobrir por que ele foi embora naquela noite. Pode ser que tenha uma explicação. Que explicação poderia justificar isso? Não sei, mas você nunca vai ter paz enquanto não souber a verdade. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. Sofia tinha razão. Ela precisava de respostas. Na segunda-feira, Isabela chegou determinada. Quando Gabriel a chamou para uma reunião, ela decidiu que era hora de confrontá-lo. Senhor Mendes, preciso falar com o senhor sobre um assunto pessoal. Gabriel ergueu os olhos dos documentos. Prossiga. Por que você foi embora naquela noite? Ele ficou rígido. Senhora Santos, não, você me deve uma explicação. Passamos horas juntos. Houve uma conexão real. E então você simplesmente desapareceu. Gabriel se levantou e foi até a janela, de costas para ela. Você não entende as complicações da minha vida. Então me explique. Ele se virou, o rosto tenso. Minha família tem certas expectativas, compromissos que foram feitos muito antes de eu ter escolha. Que tipo de compromissos? Gabriel hesitou por um longo momento. Casamento arranjado. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Casamento arranjado, com a filha de um sócio importante. Foi decidido quando éramos adolescentes. Minha mãe. Ela não aceita a desobediência. E você aceita? Eu passei anos tentando encontrar uma saída. Naquela noite com você pela primeira vez me senti livre. Mas então minha mãe ligou, disse que Camila havia chegado de Paris e que o noivado seria anunciado no dia seguinte. Isabela se sentou pesadamente. Por isso você foi embora. Se eu ficasse mais um minuto, não teria conseguido ir embora nunca mais. E agora? Você tá casado? Gabriel balançou a cabeça. Consegui adiar por 2 anos, mas a pressão está ficando insustentável. Então por que me contratou? Por que está me torturando assim? Ele se aproximou, os olhos cheios de angústia. Porque quando vi seu currículo, quando vi que era você, eu não consegui resistir. Eu sou um idiota, Isabela. Um idiota egoísta que não consegue te deixar ir. Naquela noite, Isabela chorou até não ter mais lágrimas. Sofia ficou com ela, oferecendo ombro e palavras de conforto. Talvez seja melhor mesmo você sair da empresa, Sofia disse suavemente. Eu não vou fugir. Não desta vez. Mas Isa, não, Sofia, eu fiquei 2 anos fugindo dos meus sentimentos. Agora vou lutar. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao escritório determinada, mas encontrou Mariana esperando por ela, com uma expressão preocupada. Isabela, preciso falar com você. Elas se sentaram na sala de reuniões. Ontem à noite, recebi uma ligação da senhora Helena Mendes, mãe do Gabriel. Ela quer te conhecer. Isabela franziu a testa. Conhecer por quê? Não sei. Ela só disse que era importante e marcou um almoço para hoje. O coração de Isabela disparou. Isso não podia ser bom. Mariana, posso te fazer uma pergunta? Você conhece a história da família Mendes? Um pouco. Por que o pai do Gabriel ainda tá vivo? Morreu há 5 anos. Foi um escândalo na época. Que tipo de escândalo? Mariana hesitou. Havia rumores de que ele desviou o dinheiro da empresa, mas nada foi provado. O que mais chocou foi que o contador da empresa, que era muito amigo dele, desapareceu na mesma época. Isabela sentiu um arrepio. Qual era o nome do contador? Eduardo alguma coisa. Eduardo Santos, acho. O sangue de Isabela gelou. Eduardo Santos. Seu pai. Mariana, sua voz saiu trêmula. Preciso cancelar todos os compromissos de hoje. Isabela, você tá bem? Ficou pálida. Mas Isabela já estava correndo para fora do prédio, sua mente em turbilhão. Seu pai havia sido contador da empresa dos Mendes. Ele havia desaparecido há 5 anos, exatamente quando se mudaram para outro bairro, dizendo que ele havia conseguido um emprego melhor. Chegou em casa e encontrou seu pai lendo o jornal na sala. Pai, preciso falar com você. Sobre Eduardo Santos? Seu pai ergueu os olhos, confuso. Que Eduardo Santos, filha? Você, pai, você trabalhou para a família Mendes. O jornal caiu das mãos de Eduardo. Seu rosto ficou lívido. Como você descobriu? Tô trabalhando na empresa deles. Pai, me conta a verdade. Toda a verdade. Eduardo se levantou, as mãos tremendo. Isabela, isso é muito perigoso. Eduardo respirou fundo antes de começar. Há 5 anos, eu era contador-chefe da Mendes e Associados. Roberto Mendes, pai do Gabriel, era meu melhor amigo. Trabalhamos juntos por 15 anos.
Isabela se sentou, preparando-se para o que viria. Roberto estava sendo chantageado, Isabela. Alguém descobriu que ele teve um caso extramarital e ameaçou contar para Helena. Ele começou a desviar dinheiro da empresa para pagar o chantagista. E você sabia disso? Descobri, por acaso. Quando confrontei Roberto, ele me implorou para ficar quieto. Disse que se Helena descobrisse, ela destruiria não só ele, mas toda a empresa. Mas o que aconteceu? Eduardo passou a mão pelo rosto, parecendo ter envelhecido 10 anos. Alguém contou para Helena sobre o dinheiro desviado. Ela me acusou de ser o culpado. Disse que se eu não confessasse, ela faria com que eu fosse preso. Isabela sentia náusea crescendo. Roberto morreu de infarto uma semana depois. No hospital, ele me deu isso. Eduardo puxou uma gaveta e tirou um envelope lacrado. São as provas de quem realmente estava chantageando ele. Isabela abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia fotos, documentos, transferências bancárias e uma confissão manuscrita de Roberto Mendes. Meu Deus, ela sussurrou. O chantagista era Carlos Mendes, irmão de Helena. Ele descobriu o caso do Roberto e decidiu ganhar dinheiro com isso. Isabela se sente a sonsa. Pai, por que você nunca denunciou? Porque Helena ameaçou nossa família. Disse que se eu falasse, ela inventaria provas contra mim e me mandaria para a prisão. Tinha dinheiro e poder para fazer isso. E o Gabriel, ele sabe de alguma coisa. Não sei, Roberto morreu antes de contar a verdade para ele. Isabela olhou para os documentos. Pai, isso pode limpar seu nome e pode destruir a família Mendes. Isabela, por que você tá me perguntando isso agora? Isabela contou tudo sobre Gabriel, sobre o baile, sobre seus sentimentos. Eduardo ouviu em silêncio, o rosto cada vez mais tenso. Minha filha, essa família destruiu nossa vida uma vez. Não deixe que façam isso novamente. Mas pai, Gabriel não é culpado pelos crimes da família dele. Ele é filho deles. Isabela. E Helena nunca vai aceitar você. Nunca. Naquele momento, o telefone de Isabela tocou. Era um número desconhecido. Alô, certa, Santos. Aqui é Helena Mendes. Acredito que precisamos conversar. O restaurante escolhido por Helena era o mais caro da cidade. Isabela chegou pontualmente às 2 da tarde, vestindo seu melhor traje social. Não ia se intimidar. Helena Mendes era exatamente como ela havia imaginado. Elegante, fria, com olhos calculistas. Estava sentada em uma mesa reservada, bebericando vinho branco. Certa, Santos, Helena se levantou e estendeu a mão. Helena Mendes, obrigada por vir. Senhora Mendes. Isabela apertou a mão dela, notando como era firme e fria. Elas se sentaram em silêncio inicial, tenso. Imagino que esteja se perguntando por que quis conhecê-la. Helena começou. A curiosidade me trouxe aqui. Helena sorriu um sorriso que não chegava aos olhos. Você é direta, gosto disso. Então vou ser direta também. Ela se inclinou sobre a mesa. Sei quem você é, Isabela. Sei sobre seus pais, sobre sua origem. E sei sobre o que aconteceu entre você e meu filho. Isabela manteve a expressão neutra, mas seu coração disparou. Não sei do que a senhora está falando. Claro que sabe. Gabriel pode pensar que é discreto, mas eu conheço meu filho. Ele nunca olhou para uma funcionária da forma como olha para você. Helena tomou um gole de vinho antes de continuar. Vou oferecer um acordo. 500 mil reais para você sair da empresa e da vida do meu filho. Isabela quase engasgou com licença. É um valor generoso, suficiente para você recomeçar em qualquer lugar. A senhora está tentando me comprar? Tô sendo prática. Gabriel tem responsabilidades, compromissos familiares. Você é uma distração bonita, mas temporária. Isabela se levantou. Com todo respeito, senhora Mendes, pode guardar seu dinheiro. Sente-se, Helena disse friamente. Ainda não terminei. Algo no tom de voz dela fez Isabela obedecer. Você acha que conhece a história da sua família, não é? Que seu pai é inocente? O sangue de Isabela gelou. Como a senhora? Eu sei tudo, querida. Seu pai Eduardo Santos foi meu funcionário. E foi ele quem roubou da minha empresa. Isso é mentira. Helena abriu a bolsa e colocou alguns documentos na mesa. Transferências bancárias, assinadas por seu pai. Isabela olhou os papéis. Pareciam reais, oficiais. Meu marido confiava em Eduardo como um irmão e foi traído. Morreu de desgosto, sabendo que foi roubado por quem considerava amigo. Não, isso não é verdade. Se você não aceitar minha oferta, vou reabrir o caso. Desta vez, tenho provas suficientes para mandar seu pai para a prisão. Isabela sentiu o mundo girar. Helena estava ameaçando sua família. Por que está fazendo isso? Porque eu protejo minha família. Gabriel vai se casar com Camila, como planejado. E você vai desaparecer da vida dele. Helena se levantou, deixando o dinheiro na mesa. Tem até amanhã para decidir. Aceita o dinheiro e some, ou seu pai vai pagar pelos crimes dele. E saiu, deixando Isabela sozinha com o coração despedaçado. Isabela ficou sentada no restaurante por longos minutos. As mãos trêmulas sobre os documentos falsos que Helena havia deixado. A ameaça ecoava em sua mente. Aceita o dinheiro e some, ou seu pai vai pagar pelos crimes dele. Ela sabia que seu pai era inocente. Mas provar isso significaria enfrentar Helena Mendes, uma mulher com poder e influência ilimitados. E se ela realmente conseguisse incriminar Eduardo? Com o coração pesado, Isabela pegou o telefone e ligou para Sofia. Preciso da sua ajuda. Encontre tudo o que puder sobre Carlos Mendes, o irmão de Helena. O que está acontecendo, Isa? Perguntou Sofia alarmada. Estou prestes a declarar guerra. Naquela noite, Isabela confrontou Gabriel. Ela foi até o apartamento dele, um luxuoso loft no centro da cidade, e bateu na porta com determinação. Quando ele abriu, seus olhos azuis se iluminaram por um instante, mas logo se turvaram de preocupação ao ver sua expressão.
Isabela, o que aconteceu? Sua mãe me ameaçou hoje. Ela entrou segurando os documentos falsos. Ela disse que vai incriminar meu pai se eu não desaparecer da sua vida. Gabriel fechou os olhos, como se já esperasse por isso. Eu deveria ter imaginado. Você sabia que ela faria algo assim? Eu sabia que ela não desistiria facilmente. Ele suspirou, passando uma mão pelo cabelo, mas não imaginei que chegaria a esse ponto. Isabela olhou para ele, os olhos ardendo de emoção reprimida. Eu tenho as provas da inocência do meu pai. Seu tio Carlos foi quem chantageou seu pai, não o meu. Gabriel ficou imóvel. O que você está dizendo? Seu pai foi vítima, Gabriel. E o meu também. Ele pegou os documentos que ela trouxera e começou a ler, seu rosto ficando cada vez mais sombrio. Meu Deus. Ele olhou para ela, os olhos cheios de dor. Isabela não fazia ideia. E agora? Ela cruzou os braços, tentando se proteger da vulnerabilidade que sentia. O que vamos fazer? Gabriel se aproximou, segurando suas mãos. Eu não vou deixá-la fazer isso. Nem com você, nem com seu pai. Como vamos impedi-la? Ele sorriu, um sorriso determinado que fez seu coração acelerar. Vamos expor a verdade. Toda ela. Um mês depois, a imprensa financeira estampava manchetes bombásticas. Escândalo na família Mendes. Carlos Mendes, acusado de chantagem e desvio de dinheiro. Helena Mendes envolvida em esquema de corrupção. Com as provas que Eduardo guardara e a influência de Gabriel, a verdade veio à tona. Carlos foi preso e Helena humilhada publicamente. Retirou-se para uma propriedade no interior, longe do poder que tanto lutara para manter. Gabriel rompeu o noivado arranjado e assumiu o controle total da empresa, limpando o nome de Eduardo Santos e reintegrando-o ao quadro de funcionários. E Isabela? Ela estava no escritório, organizando seus pertences, quando Gabriel entrou. Então é verdade? Você realmente vai embora? Ele perguntou, a voz rouca. Ela olhou para ele, os lábios curvando-se em um sorriso triste. Preciso de um tempo, Gabriel. Tudo aconteceu muito rápido. Ele se aproximou, segurando seu rosto entre as mãos. Eu te amo, Isabela, e vou esperar o tempo que for preciso. Ela fechou os olhos, sentindo o calor dele, a segurança de seus braços. Eu também te amo, mas preciso me encontrar primeiro. Ele a beijou, um beijo doce e promissor. Então vá, mas saiba que eu estarei aqui quando você voltar. E assim, Isabela partiu em uma jornada de autodescoberta, sabendo que, não importasse o destino, seu coração sempre encontraria o caminho de volta para ele.